Vamos lá então, continuando a nossa matéria, mas antes eu vou lembrar os senhores do trabalho, que vale como avaliação. Só para ratificar aquilo que eu já havia passado nos grupos, o trabalho é individual, o trabalho pode ser digitado ou manuscrito, só que terá que ser escaneado ou salvo em PDF. Os senhores terão que me enviar por PDF. Eu não aceito o trabalho em outro tipo de arquivo. Se chegar em outro tipo de arquivo, vou considerar não entregue e aí, infelizmente, terei que lançar nota 0. Desculpem. Então, por favor, façam o trabalho, entreguem nas datas. Como eu dou aula para os 3 quintos semestres, o quinto A tem que entregar da 0 hora do dia 15 até as 22 horas do dia 15. O quinto B, da 0 hora do dia 17 até as 22 horas do dia 17. E o quinto C, da 0 hora do dia 19 até as 22 horas do dia 19. Impreterivelmente. Me entregou um dia depois, está cancelado. Me entregou antes, eu não recebo. Me entregou um dia depois, está cancelado. Vocês têm um tempo bem longo, eu já praticamente, quando terminou uma prova, no segunda aula depois, eu já passei o tema do trabalho, então vocês têm um tempo bom aí para fazer, tiveram e tem ainda um bom tempo. Na brincadeira aí tem mais 10 dias, um pouco mais, 11 dias, 12 dias para fazer o trabalho. Então não tem desculpa. Caprichem na conclusão. A conclusão é que demonstra, que mostra para mim aquilo que vocês entenderam do capítulo dos crimes contra o patrimônio, que é o tema de vocês, tá? Caprichem para tirar uma ótima nota e fechar direto. Não tem que ficar de exame. A ideia não é deixá-los de exame. Só se o aluno não fizer o trabalho ou fizer um trabalho muito picareta. Eu tenho lido também, tá, os trabalhos, eu leio, dá um trabalho, né, mas eu leio, então tem que caprichar, porque se não caprichar vai ficar sem nota. Não adianta depois mandar e-mail, professor, por que a minha nota foi? Eu não sou ruim de nota, eu sou bem tranquilo até. Eu sou até bem benevolente. Eu brinco que quando eu estou aplicando as notas, baixa o espírito da Madre Teresa de Calcutá. Fico muito benevolente. Mas vocês têm que merecer. Se não mereceu, infelizmente, vai ficar com nota ruim. Agora, nós vamos falar de um crime que infelizmente assola a sociedade, que a cada dia aumenta a quantidade desse crime. Infelizmente, é o crime patrimonial mais recorrente, tá? É normal vocês ligarem a televisão e ter essa notícia. Raramente, olha, de verdade, eu posso dizer que não teve um dia que eu liguei a televisão que eu não ouvi pelo menos um desses crimes aqui, dentre os crimes que foram noticiados, e não é só da Atena, aquele Siqueira Júnior lá, Record, é qualquer emissora. Tá? A Globo ela se especializou em falar do Covid. Então, para a Globo, ninguém mais morre a não ser do Covid. Mas as outras emissoras continuam tendo uma programação relativamente normal e, infelizmente, as pessoas continuam sendo vítimas de roubo, de latrocínio, de extorsão mediante sequestro. Ontem mesmo eu estava vendo da Atena à tardezinha, houve uma extorsão mediante sequestro seguida de morte, que é a maior pena do Código Penal brasileiro, 24 anos. Eu estava vendo ali, estava dando até aula. Que turma que foi que eu estava dando aula ontem à noite? Acho que foi nono semestre B. Estava dando aula de prática penal, até parei e falei, olha lá, que eu falo sempre em aula. Infelizmente, então, os crimes patrimoniais, eles não param de ocorrer, tá? E o crime que nós vamos falar agora é o roubo. Está lá no artigo 157. Primeira coisa que vocês vão ter que já definir. Não existe roubo sem violência ou grave ameaça. Ainda que a grave ameaça, que a violência seja presumida. Vou falar daqui a pouco sobre o Boa Noite Cinderela. Mas tem que ter violência ou grave ameaça. O furto não tem violência nem grave ameaça. O que diferencia, professor, o furto do roubo? Literalmente a violência ou a grave ameaça. Porque tanto um quanto o outro é subtrair para si coisa móvel alheia. Então, subtrair coisa móvel alheia no furto, subtrair coisa móvel alheia no roubo, subtrair coisa móvel no furto de coisa comum, porque lá não é alheia. Então, entre o furto e o roubo, a diferença é somente na
violência ou grave ameaça. Só isso, vocês vão entender agora. Diz lá o artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Então aí é o furto, o chamado roubo, tá? Mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Então a violência ou a grave ameaça real. Violência bate na pessoa, por exemplo, o indivíduo vai roubar um celular de uma menina que está lá às vezes num ponto de ônibus sozinha e está lá falando ao celular, ele não precisa de usar revólver, que nós vamos falar daqui a pouco que são causas de aumento de pena. Ele pode roubá-la na mão, por exemplo, torcendo o braço, por exemplo, segurando pelo cabelo, ameaçando arrancar o cabelo da menina. Isto é uma violência, tá? E a grave ameaça é quando aponta mesmo uma arma, um simulacro, uma arma de brinquedo, e aponta e fala, passa tudo senão eu te mato. Aí é a grave ameaça. A violência é a violência física mesmo, entenda? Não é o cara quebrar o carro para levar o carro. Ah, professor, então furto, o cara quebrou o vidro do carro, ele vai responder por roubo, porque houve violência? Não. Houve violência contra a coisa. A coisa não é alvo da violência criminal. A coisa, ela é apenas o objeto desejado pelo roubador, pelo furtador e etc. Tá? Pelo receptador, pelo estelionatário e etc. O que vale para nós aqui é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Contra a pessoa. Diz lá então o artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou depois de havê-la, aí a segunda parte do roubo. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Aí entra a chamada violência presumida. Podem até colocar aí, anotar nos apontamentos dos senhores, a segunda parte do roubo, o chamado Boa Noite Cinderela. E o que é o Boa Noite Cinderela? Ele pode ser de cunho sexual, que aí é estupro de vulnerável, ou ele pode ser de cunho patrimonial. O indivíduo coloca aquele pozinho numa bebida destilada do idiota, ou então ele dá a bebida, o idiota vai lá e toma, depois aparenta na balada que está bebaço, que está caindo, o vagabundo simula estar socorrendo, pô, meu amigo, como é que ele tá? Simula estar socorrendo o cara, pega o cara, leva o cara pro apartamento, pra casa. Quando não faz violência sexual, o cara ou a mulher, falando cara, entenda, um homem ou uma mulher. Quando não faz violência sexual, que seria estupro, ele pode, inclusive, limpar o apartamento ou a casa daquela pessoa. Limpar. Ele vai limpar aquele local. Isto não é furto, isto é roubo, pela segunda parte do caput do artigo 157. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Entendeu? A pessoa não pode resistir. O cara vai lá e embriaga o outro, deixa o outro bebaço, que o cara fica caído lá, cachorro lambendo a boca. Ele vai lá e leva o celular. Roubo e não furto. Porque, de qualquer forma, depois de impossibilitar a pessoa de uma resistência, ele acabou praticando o crime. Aqui não vale aquele ditado popular que de bêbado, os senhores entendem o resto, né? Mais ou menos isso, né? Mas não seria lá, seria o bem, o patrimônio. Reclusão de 4 a 10 anos. Uma pena grave, não poderia ser diferente. Uma pena grave, uma pena severa, que pune o indivíduo uma reclusão de 4 a 10 anos. Ou seja, se ele der sorte praticar o roubo caput, que é aquele roubo sem arma, sem aquelas condições do parágrafo 2º, a pena mínima dele vai ser de 4 anos. 4 anos. Eu tive o filho de uma também PUTA, mas o filho de uma amiga minha que ele acabou infelizmente se envolvendo num roubo. Só que graças a Deus ele praticou o roubo simples. Ele estava bebaço, doido de maconha, sei lá nos Malvinas. Chegou no botequinho do senhorzinho lá e pediu dinheiro pro velhinho. O velhinho falou que não tinha, ele pegou o próprio facão do velhinho e falou que se o velhinho não desse o dinheiro, ele ia furar o velho. O velho pegou, bem velho mesmo, 89 anos o velho. Pegou um sossega-corno lá, deu uma paulada na cabeça dele, rachou a cabeça, ele saiu correndo meio atordoado, o velhinho ligou pra polícia, a polícia pegou ainda com o facão. Então ele foi preso pelo roubo com emprego de faca, uma tentativa de roubo, né? Na verdade, com emprego de faca.
porque não deu... Desculpem, foi preso por um roubo caput, porque em verdade ele levou o facão do velho. Não conseguiu levar bem nenhum, mas levou o facão do velho. Como ele levou o facão do velho e foi mediante violência ou grave ameaça, ele acabou respondendo pelo roubo. Claro que eu falei para ele, você vai confessar, vai pedir perdão lá, porque é o mínimo. Ele confessou, pediu perdão. Terceira Vara Criminal de Guarulhos. Pegou a pena mínima, 4 anos. Já inclusive vai sair agora para o semiaberto. Porque foi condenado no regime inicial fechado. Entendeu? Acabou. Então, o roubo, pena mínima é de 4, a máxima é de 10. Não cabe lei 9.099 em nenhuma das hipóteses. Tá bom? Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega da violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então esse é o caso que eu quero que vocês anotem aí, ou na frente do código, ou da apostila, ou mesmo no caderno de vocês. No caput coloquem roubo próprio. Não é próprio aqui porque ele tem um sujeito ativo próprio. É que a doutrina o chama de roubo próprio, que é o roubo na essência, quando o indivíduo anuncia usa da violência ou anuncia a grave ameaça antes de subtrair a coisa. Esse é o roubo próprio, é a regra do roubo. Agora a exceção é o chamado roubo impróprio. Na frente do parágrafo 1º vocês vão anotar roubo impróprio. Por que ele é impróprio? Porque ele começa como um furto e se torna um roubo. Como, professor, não entendi. O indivíduo, ele não ameaça, não faz grave ameaça, nem usa de violência. Imagine que ele pega um celular que estava lá, o pessoal estava na mesa do barzinho, todo mundo lá, e o indivíduo vem, aproveitando a distração de um dos frequentadores, pega aquele celular e sai correndo. O dono percebe e sai correndo atrás. Devolve, pega ladrão. Se ele continuar correndo, furto. Normal. Como nós já falamos na aula passada. Ele vira e fala, ai mano, se caminhar eu te mato. Então deixou de ser um furto, ele já tinha se apropriado, melhor dizendo, da coisa, só que como ele virou e falou, se caminhar eu te mato, se vir atrás eu te mato, ele usou de grave ameaça. Então aquilo que era furto se tornou roubo. Roubo impróprio, porque ele não anunciou o roubo para subtrair a coisa, mas depois de havê-la, depois de subtrair a coisa, ele usa de violência ou grave ameaça, nesse caso aqui a grave ameaça. Eu repito, parágrafo 1º, na mesma pena do caput, 4 a 10, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega da violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Imagina que o indivíduo podia até estar armado, mas não precisou de puxar a arma, subtraiu o veículo. Quando ele estava saindo com o veículo, o dono, pega ladrão, ele para o carro, vira e fala, aí mano, se gritar eu te mato. Arranca com o carro e vai embora. A polícia vai falar, como é que foi? Ele falou, olha, o cara estava mexendo no meu carro, quando eu cheguei ainda vi o cara saindo, eu gritei, ele falou, mostrou uma arma e falou para mim, se eu gritasse, né, no caso, eu te mataria. Então deixou de ser um furto e se tornou um roubo, tá? Roubo não próprio, roubo impróprio, que é o chamado roubo praticado, um chamado furto que vira roubo. Não existe furto seguido de roubo, mas esse é um furto que se transforma em roubo porque mudou o contexto. O que começou sem violência ou grave ameaça, mesmo após haver a coisa, o indivíduo empregou a violência ou grave ameaça. Por isso que ele é um roubo impróprio. Tá bom? Parágrafo 2º. O parágrafo 2º, muitos aí chamam de roubo qualificado. Mas não é roubo qualificado. Por que não é qualificado, professor? Porque não tem uma pena própria. Lembra que nós falamos lá atrás do furto? O furto caput, ele tem a pena de 1 a 4 anos. O furto qualificado, 2 a 8, e em alguns dos parágrafos lá, 4 a 10. O parágrafo, por exemplo, que o indivíduo furta substâncias explosivas, 4 a 10. O parágrafo que ele explode caixa eletrônico ou qualquer órgão para poder pegar o dinheiro, para furtar o objeto e etc., 4 a 10. Então lá tem penas próprias, tá? O furto, quando ele leva o veículo de estado para outro estado, ou para outro estado, ou para outro
país, acho que é 3-8 também, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui. 3-8, parágrafo 5º, quando a subtração é de veículo automotor para levá-lo para outro estado ou para outro país. Então percebam que ali os furtos são qualificados, porque eles têm pena própria. Aqui não, a pena é a mesma do roubo, só que terá acréscimo de pena. Acréscimo. A pena será acrescida com frações. Todas as vezes que um crime tem acréscimo de pena por frações, ele não será qualificado, mas sim majorado. Então esse roubo não chamem de roubo qualificado, chamem de roubo majorado. Caput, roubo simples. Parágrafo 2º, roubo majorado, tá? Olha lá, parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Então vai aumentar 1/3, uma dízima periódica lá, 33, tal, 1/3, até a metade. Então seria o seguinte, imaginem que o indivíduo praticou o roubo, né? E aumentou 1/3. De 4 anos, que era a mínima, ela passa a ser 5 anos e 4 meses, é isso? 5 anos e 4 meses. Ou ainda pode aumentar a metade, de 4 anos a mínima vai para 6. Olha, de 4 anos vai para 6. Então já aumenta consideravelmente a pena mínima. Até a metade, né? No caso, a metade, que nós já falamos. No caso da pena máxima, aumentando a metade, ela pode chegar até 15 anos. Então a pena não é só de 4 a 10, ela pode ser de 4 a 15 anos num único roubo. Dependendo das majorantes, dependendo da prática do delito que o indivíduo exercer. E o parágrafo 2º, ele diz o seguinte... antigamente, o parágrafo 2º já falava o inciso 1, se a violência era exercida com emprego de arma. E aí o que aconteceu? Esse parágrafo ele foi revogado. Por quê? Porque ficava um limbo. Era arma de fogo? Era arma branca? Porque qualquer coisa que você coloque que exerça o poder de ameaça contra a pessoa pode ser considerado arma. O indivíduo, por exemplo, os travestis, eles pegam gilete e colocam o gilete no pescoço da vítima e obriga a vítima a entregar carteira, celular, entregar tudo. A gilete ali naquele momento na jugular, que é a arma mais poderosa que essa, se ele der um taio aqui, ó, já era, mata a pessoa. Então é arma. Um pedaço de pau pode ser arma? Pode ser arma. Um soco inglês pode ser arma. Uma faca, no Rio de Janeiro é muito comum. O indivíduo emprega a arma, a faca, furando o indivíduo. Então ficou esse limbo, sempre tinha essa discussão. E várias decisões foram modificadas nos tribunais, por quê? Porque o juiz entendia que a arma era qualquer arma. Já o tribunal entendia que só arma de fogo, até que veio a nova lei aí o ano passado, se não me engano, 2018 ou 2019. Acho que não me recordo direito, se foi 18 ou 19, estou sem o código aqui. Depois vocês olhem lá embaixo do artigo 157. E disse o seguinte: roubo com emprego de arma de fogo vai ser o parágrafo 2º A, tá? Roubo com faca vai ter um parágrafo próprio. Aliás, na verdade vai ter um inciso próprio. Esse eu tenho a lei aqui, foi a própria lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Percebam que ficou, quando ele criou o parágrafo 2º A, que aumenta a pena de 2/3, ele apenas tão somente condicionou a prática do roubo à mão armada. Ou seja, ficou um limbo, porque aí não se sabia, ficou uma lacuna. Porque aí, então, tudo bem, vamos punir quem rouba com arma, mediante arma de fogo, né, definida assim, tá aqui, ó, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, foi definido que tinha que ser revólver, pistola, espingarda, revólver 22, não interessa o calibre, desde que aquela arma seja de fogo, foi definido que a pena é aumentada de 2/3, melhor dizendo, não de 1 a 2, já aumenta 2/3 na pena, ficou muito mais severa a pena, muito mais clara, né? Então nesse caso aí, olha só, ficou o vácuo em relação à faca. Aí a lei, o pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, veio lá e colocou no inciso 7, como majorante também se o emprego for praticado com arma branca. E aí qualquer arma branca, tá certo? Então diz lá
O parágrafo 2º, a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Inciso 2, que o 1 foi revogado. Se há concurso de 2 ou mais agentes. Classe, aqui é matemática. Não tem nem que discutir. Professor, mas se um dos agentes for menor, azar do outro maior que foi preso. Doutor, mas se um dos agentes é inimputável, tinha lá problema mental, fazia companhia, 2 ou mais agentes. Não interessa as condições pessoais, personalíssimas de um dos agentes. O que vale aí é a contagem numérica. Então, se tiver 2 ou mais agentes, a pena será majorada. O roubo será majorado pela simples circunstância de ter 2 ou mais agentes. E quando o legislador criou, é claro que ele pensou o seguinte: quanto mais gente roubando, menor a chance de escapar, menor a chance de reação da vítima. Aliás, sempre recomendo que Deus proteja cada um dos senhores, que nunca sejam vítimas. Eu já fui vítima 2 vezes de roubo, com revólver na cabeça. Né? As 2 eu não era advogado, um era office boy, era menor, tinha 17 anos, estava chegando da Cesário Mota Júnior, da junta comercial, que na época era lá, trabalhava numa gráfica, na tipografia Soares, vinha chegando com vários pacotes de notas fiscais que iam para lá para eles fazerem a perfuração e etc., né, o registro, e estava na época com tênis da OP, que era office boy, eu vim de família pobre, mas eu trabalhava, então eu comprava, conseguia pagar minhas coisinhas, né? Tinha aquele reloginho que na época era moda, né, que era o Champion, que eram 7 pulseiras. Então você trocava só as pulseiras, ficava sempre com a mesma caixa do relógio. E tinha uma correntinha, eu lembro, e tinha uma pulseira também. Aí 2 ladrões, pelo visto menores, pareciam menores, colocaram o revólver na minha cabeça e pediram para eu passar as correntinhas, passar a pulseira, a corrente, passar o relógio. E aí, tão petulantes, né? Um olhou pro outro e falou: mano, esse tênis eu não vou levar não, que é tênis de boy. Se fosse o Lecoq eu levava. Quer dizer, não levaram o tênis. Então levaram a corrente, levaram a pulseira, que era de ouro mesmo, não era platão, não era ouro. Não era grossa, mas era ouro. E levaram o relógio, né? Essa foi a primeira vez. A segunda vez, eu já era estudante de Direito, estava acho que no 4º ano. Eu tinha um barzinho com meu irmão ali na Timóteo Penteado, que ainda existe, mas agora é um restaurantezinho, chama Blue Saveiro, do lado ali daquela igreja Bola de Neve, na esquina ali, pertinho da Bola de Neve, na esquina que desce sentido centro. É vermelho lá. Apesar de ser chamado Blue Saveiro, Saveiro azul, o bar tá todo vermelho lá. E 2 ladrões entraram com a pistola, clac, 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 já colocaram na cabeça, tava eu e meu irmão, na época que nós éramos sócios, e nos levaram, de mim eles levaram também um relógio, e levaram 10, mais ou menos, eu não sei o valor, mas R$10 na carteira, não tinha muito na carteira não, levaram também algum relógio do meu irmão, algum dinheiro que o meu irmão tinha. Graças a Deus eu tive assim, um livramento de Deus, né? Ele mandou todo mundo para dentro do banheirinho, eles mandaram, tinha um quartinho no fundo que nós usávamos para lavar tacho, lavar as panelas, e é escuro esse quartinho. Quando ele mijou, eu estava com o dinheiro do aluguel, mais ou menos hoje vai uns R$700, né? Eu peguei e joguei pela janelinha e, quer dizer, depois eles bobearam. Os ladrões C-A-B-A, C cedilha O, né? Porque se fosse, cara, por exemplo, se eu fosse polícia, eu podia, quando eles mandaram todo mundo para dentro do banheiro, não revistaram ninguém, mas mediante violência, entra, foi empurrando todo mundo para dentro do banheirinho, que mal cabiam 2 pessoas, eles colocaram meia dúzia, era bem de madrugada já. Mas numa dessas daí, daqui a pouco eu acho que eles perceberam, e sai todo mundo, e foi abrir na porta. Quando ele foi abrir na porta, eu podia dar um tiro na cara se eu tivesse armado, fosse um policial. Mas eu não estava armado, nem nada, nessa época eu já não era mais policial, eu não estava armado. Né? Mas eu tive assim muita frieza, porque eu falei para ele, assim, nós estávamos todos lá de fora, porque tinha um casalzinho, aquele casalzinho que nem sai de cima. Os caras ficavam lá com a cerveja, enrolando, mas como eles iam sempre lá, a gente não quis mandá-los embora. Aí, mas quando os caras entraram, eu já percebi, falei, os caras passaram, olharam, quando voltaram, eu falei, é roubo. Mas não deu nem tempo de falar. Só que como nós estávamos do lado de fora do bar, o que eu falei pro vagabundo? Eu falei pros vagabundos, falei o seguinte, olha, pode levar o que vocês quiserem aí, a gente é cliente aqui, o cara foi buscar um barril de chopp, falou que acabou o chopp. Papo furado, né? Nós éramos donos lá, mas não tinha como ele provar que nós éramos, porque nós estávamos lá de fora do balcão.
estávamos lá perto da mesa. E o cara que estava com a menina também ficou calado. Rendeu todo mundo, mas ficou calado. A garçonete, todo mundo ficou calado. Aí o cara falou, aí mano, passa tudo. E começaram a fazer a limpa meio na pressa, achando que o dono fosse chegar. E graças a Deus acabaram só levando essas coisas aí. Mas não deram ainda uma coronhada no meu irmão. Vagabundos folgados, né? Deram uma coronhada. Meu irmão olhou, né? Acho que meu irmão tentou segurar o relógio dele. Eu acho que foi isso. Deram uma coisa. Passa isso daqui, ô vagabundo. Quer dizer, ele chamou meu irmão de vagabundo. A gente estava trabalhando direto. Raça é folgada, né? Mas enfim. Então o roubo é uma coisa muito séria. Tá? Por isso que o legislador pune com mais severidade o roubo. E inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Aqui é o roubo a carro forte, né? Ou ainda quando o indivíduo faz aquelas saídas aleatórias para empresas e ele é o responsável por levar o dinheiro. Ao invés do cara contratar uma empresa de segurança, ele pega e fala, ninguém vai desconfiar não, é o tiozinho aí da contabilidade, manda ele lá, ele vai lá e deposita. Só que algum funcionário de má fé, ou funcionário bandido, acaba dando a fita, entre aspas, né, que é assim que os marginais falam, para os marginais. Fala, olha, tem um tiozinho, tal, ele é assim, todo dia tal ele sai para fazer o depósito dos valores que entraram aí. Aí o cara já sabe que ele vai sair. Quando ele entra no carro, os caras aguentam o cara. Ou esperam sair de próximo da empresa e aguentam o cara. Também entra ali no inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. O legislador exige que ele conheça. Se for uma coisa trombada, o cara foi roubar o carro e acabou levando o cara e descobriu que tinha valores ali, não. Vai depender do que a vítima vai dizer. Se a vítima chegar e falar, eles já foram chegando pedindo dinheiro, é porque eles sabiam que havia o transporte de valores ali. Tá? Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Exatamente igual o inciso 4 também, eu acho, lá do... Não. Exatamente igual ao parágrafo 5º, exatamente igual ao parágrafo 5º do furto, só que aqui não é parágrafo, aqui é um inciso. Então, se o indivíduo roubou, não mais subtraiu para si ou para outra sem violência, aqui ele subtraiu para si ou para outra coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça. Se ele o fez, ele vai estar praticando o delito com a pena maior pelo fato de estar levando o veículo para outro estado, divisa de São Paulo com Minas, entrou em Extrema, já incide este inciso 4. Entrou em Resende, no Rio, daqui divisa com São Paulo, a mesma coisa. Entrou lá no Mato Grosso, na divisa de Presidente Epitácio com Mato Grosso, idem. Qualquer uma das divisas de São Paulo. Passou a divisa, entrou no outro estado, pode ser bem na divisa. Passou outro estado, incide o inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor, aí pode ser carro, moto, caminhão, que venha a ser transportado para outro estado, para o exterior. Aí, no caso, seriam os locais que têm fronteiras secas, né? No caso, Paraguai, Uruguai, né? E alguns outros países, que eu não me recordo exatamente todos, que têm a fronteira seca. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade. Olha lá, esse é o chamado sequestro relâmpago. Por que sequestro relâmpago? Porque não é um sequestro, tá? Mas ele mantém a vítima em seu poder por tempo mais curto. Não leva a vítima para um cativeiro. É aquele caso que o indivíduo, entre aspas, coloca a arma na vítima e sai com a vítima de caixa por caixa eletrônico, sacando os valores lá para poder levar os valores. Esse é o chamado sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago também é punido aí com a pena mais pesada, a pena de 1 a 2 terços a mais, de 1 terço até a metade. Inciso 6. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Lembra do furto de explosivos ou de artefatos explosivos ou de material para explosão? O furto lá tem a pena de 4 a 10. Só está definido. Esse aqui, a violência ou grave ameaça. Então a pena vai ser no mínimo de 5 anos e 4 meses, podendo chegar a 15 anos de reclusão. Porque aqui ele aumenta de 1 terço, até a metade.
E o inciso 7, que foi inserido pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, ele fala lá, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. E aqui ele define que qualquer arma branca fará com que a pena seja maior. A pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Então, quem praticou o delito até dezembro de 2000, até o meio de janeiro de 2020, antes da entrada em vigor dessa lei, mesmo que tenha praticado com faca, aplica-se a lei anterior, porque a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Artigo 2º do Código Penal, que vocês aprenderam lá no 2º ano, o pessoal do 5º A comigo, 5º B e 5º C com a professora Miriam. Artigo 2º, princípio da irretroatividade penal. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se ele praticou o delito até janeiro, meio de janeiro, pela vigência da lei anterior, mesmo que tenha sido com a faca, como ficou aquele limbo, não tinha lá aquela brecha, né, não tinha lá uma definição legal, a conduta, então, ela ficou como atípica. Tipificava pela grave ameaça, mas não era circunstância de aumento de pena o emprego de arma branca, no caso, arma branca. Tá? Então ele responderia só pelo caput. A pena seria de 4 anos a mínimo. O parágrafo 2º-A, que foi inserido ano passado também, eu só não me recordo o número da lei, ele aumenta a pena de 2/3. Aí não é de tanto a tanto, já aumenta 2/3, o que é uma coisa grave. Porque olha só, um roubo, ele pode ter uma pena, ao invés de ter uma pena de 4 anos, um roubo comum, ele vai ter uma pena de 6 anos e 8 meses. Um roubo. Se o cara for primário e tiver todos os benefícios legais, a pena dele pode ser de 6 anos e 8 meses. Quer dizer, uma pena bem pesada. Inciso 1. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Aqui tem que ser arma de fogo. Pode ser espingarda, pode ser revólver, pode ser pistola, pode ser garruncha, pode ser arma fabricada em casa, desde que a perícia ateste que era uma arma, que ela funciona como arma, a pena será aumentada em 2/3. E o legislador não deu opção para o juiz. Foi com arma de fogo, ela vai partir de 2/3 a mais. No mínimo, aumentada de 2/3. Quer dizer, e ainda pode ter mais as causas de agravamento de pena lá. Então o juiz pode fazer uma mitigação, uma pena dessa aí pode chegar tranquilamente a 10 anos. Tranquilamente. Inciso 2. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então essa lei anterior, ela tanto aumentou em 2/3 se for com emprego de arma, quanto aumentou em 2/3 o roubo com explosivos. Uns dias atrás, ele estava passando, não sei se foi em Marília, Bauru, Marília, enfim, os caras roubando o dinheiro do benefício aí do povo, eles chegaram explodindo o caixa eletrônico, lá o Banco do Brasil, a Caixa Econômica da cidadezinha, colocaram até um indivíduo em cima do capô do carro para servir de escudo humano e saíram lá detonando, explodindo tudo. Ali, no mínimo, a pena deles terá 2/3 a mais, quando eles forem presos e responsabilizados. Por quê, professor? Porque eles empregaram a arma, já empregavam a arma de fogo, e também a destruição com rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivos. Tá? Parágrafo 2º-B. Parágrafo 2º-B, que foi incerto também pela Lei 13.964 de 2019. Foi incerto também pelo pacote anticrime. Tá? Olha o que fala. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Olha lá, aí não aumentará 2/3. Então, se a pena for praticada com uma arma de uso restrito, os restritos são armas que só podem ser usadas pelas forças, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Civil,
guarda civil municipal, armas que não sejam comuns a qualquer cidadão. Por exemplo, o cidadão ele pode comprar um revólver Taurus 38. Então ela não é uma arma restrita às forças armadas ou ainda às forças especiais de apoio às forças armadas, que seriam as chamadas forças secundárias, né? As polícias federal, civil e militar. Então qualquer arma que seja exclusiva do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil ou ainda da Polícia Militar, incide no parágrafo 2º-B. A pena será aplicada em dobro. Ao invés de 4 a 10, será 8 a 20 anos. É maior que a pena do homicídio simples. 8 a 20 anos de reclusão. Pena pesada, severa, justamente para tentar inibir o vagabundo de se apossar de armas de policiais, de membros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, membros da Polícia Civil, membros da Polícia Federal. A ideia é essa, que o indivíduo não tenha a vontade de adquirir a arma do policial. Não vale muito, né? Porque o vagabundo é vagabundo, ele está muito preocupado com a pena. Enquanto tiver as progressões prisionais no Código, na Lei de Execução Penal, ele vai estar lá brigando e vai demorar um pouco mais para progredir, mas ele sabe que vai progredir. Parágrafo 3º. Agora, o parágrafo 3º, sim, já muda totalmente a situação. O parágrafo 3º é o chamado latrocínio, que pode ser consumado ou tentado. Não existe latrocínio, não existe no Código, desculpem, o termo latrocínio. Vocês nunca vão encontrar no Código com o termo latrocínio. Deixa eu colocar a blusa que esfriou aqui. Não existe lá no Código a denominação latrocínio. Latrocínio, tá? Latrocínio é para efeitos doutrinários. Então, o indivíduo que pratica um delito chamado roubo seguido de morte, ou que haja pelo menos a tentativa, ele vai responder pelo latrocínio consumado, se advier a morte, ou latrocínio tentado. E aí eu já abro um parênteses para uma questão que eu sempre pergunto na prova, e a maioria das vezes o indivíduo erra. Se o ânimos do indivíduo for roubar, ele tem o ânimos furtandi, que é o ânimos de subtrair. Em latim não existe ânimos roubandi, é ânimos furtandi, DI mesmo, tá? Então esse indivíduo, ele não tem o ânimos necandi de matar. Então, por isso que ele não é julgado pelo tribunal do júri antes que alguém pergunte. Ele vai ser julgado por um juiz singular, que é pior para ele, e a pena mínima vai ser 20, a máxima 30 se houver a morte, ou ainda vai ser um pouco menor, 7 a 18, se houver a tentativa, não houver a morte por circunstâncias alheias à vontade, tá? Mas o que eu quero que vocês gravem isso já agora. Se ele vai roubar a vítima, levando ou não o patrimônio, o intuito é levar, mas por qualquer motivo ele atira na vítima, a vítima morre e ele, com o susto do tiro, ele acaba largando o patrimônio e foge. Não interessa. Assim que ele for encontrado, ele vai responder por latrocínio consumado e não tentado, porque a vítima morrendo, sempre que a vítima morrer e o crime for patrimonial no roubo, será latrocínio consumado. Mesmo que o réu, o autor, não leve o patrimônio, o latrocínio será consumado, tá bom? Então, diz lá o parágrafo 3º do artigo 157. Se da violência resulta que é o latrocínio tentado, marquem aí na frente da apostila, lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Lesão corporal grave. O indivíduo dá um tiro, a vítima não morre por circunstâncias alheias à vontade. Então, se a vítima não morreu, apesar de ter o ânimos furtandi, apesar de ter a tentativa de matar a vítima, não há o latrocínio consumado, porque a vítima não morreu, tá? Aí ele pode levar o bem ou não levar o bem, tanto faz. A vítima não morreu, o latrocínio será tentado e não consumado, porque a vítima não morreu. Por que a lesão corporal tem que ser grave, professor? Porque a leve, ela é absorvida pelo roubo. Uma das condições do roubo que difere o roubo do furto é justamente a violência ou a grave ameaça. Então, se o cara, por exemplo, puxa o cabelo de uma mulher
para levar o celular dela, há uma lesão corporal, só que é uma lesão corporal leve, então não se aplica aqui. Se a lesão corporal for grave, e geralmente aqui o grave é quando a vítima é baleada, ou quando a vítima, por exemplo, o cara vai roubar a vítima, joga a vítima para fora do carro, já viram esses casos? O cara vai roubar o carro, joga a vítima, puxa e joga a vítima para fora do carro, a vítima bate a cabeça numa guia e desfalece e acaba correndo risco de morte. Vocês já aprenderam lá atrás comigo quais são as lesões corporais graves. Uma das condições é perigo iminente de morte. Se tem perigo de morte, a lesão corporal é grave. A pena será de 7 a 18 anos. Uma pena bem severa, tá? E inciso 2, que aí é o latrocínio consumado, levando ou não o bem, se resulta a morte da vítima, a morte. Reclusão de 20 a 30 anos e multa. Professor, tem que ser dolosa essa morte? Tanto faz, dolosa ou culposa. Querem ver um exemplo? Teve uma criança, acho que foi João Hélio, no Rio de Janeiro, um anjinho que está no céu com Deus. Os indivíduos foram roubar a mãe e não perceberam que o moleque estava no banco de trás. E aí o que aconteceu? Acho que a porta, ele tentou sair, a porta estava aberta, não sei o que aconteceu, ele ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado. Acabou a criança. Foi arrastado por mais de 1 quilômetro, as pessoas gritando e eles arrastando, acabaram matando aquela criança esfacelada, né? Um homicídio, na verdade não foi um homicídio, porque eles não tinham ânimos decandi, mas foi um latrocínio consumado. Não interessa que foi culposa a conduta em relação à morte, o que vale é o dolo do roubo. Então eles, para subtrair, acabaram praticando de forma culposa o homicídio. Tanto faz. Imagine esse outro exemplo que eu dei. O cara passa o carro, sai, puxa o cara e joga o cara ou a mulher para fora do carro. Ela cai, bate a cabeça e morre. Latrocínio consumado, tá? Só para ficar claro isso, para vocês não se confundirem, não errarem no segundo semestre, que eu vou dar a prova do segundo semestre, vai ser em relação a crimes patrimoniais. Nós vamos estar em sala, com fé em Deus, dia 3 de agosto. Em nome de Jesus, estaremos em sala, tá? Morte, então nós já falamos, latrocínio tentado, quando não há morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, e o latrocínio consumado, quando há a morte da vítima. Tanto faz se é dolosa ou culposa a morte, mas o crime tem que ser doloso, o roubo, tá? E tanto faz levar ou não o patrimônio. A vítima morreu, consumado. A vítima não morreu, tentado. A objetividade jurídica é um pouco mais complexo que o furto, porque ele protege o patrimônio, que aí a posse e a propriedade, protege a integridade física e a liberdade individual, o direito do indivíduo de ir e vir, pois o roubo constitui um crime complexo, que é o furto, mais o constrangimento ilegal, mais a lesão corporal leve. Isso no caput. Se for no... Aí, ó, não teve jeito, né? A Globo é preconceituosa, não mostrou mesmo o Mundial do Palmeiras. Fazer o quê, né? Vai saber, né? Por que não mostrou o Mundial do Palmeiras. De vez em quando ela fazia, porque eu lembro que uns anos atrás era comum propaganda de 51, de Pirassununga lá na televisão. Então eles tinham a propaganda da Pirassununga da 51, agora eu não vi mais, mas enfim. Que era uma boa ideia, né? Que eles falavam lá do 51, mas enfim. O sujeito ativo aqui, classe, pode ser qualquer pessoa, exceto, obviamente, o proprietário ou possuidor do bem. Tá? Aqui, qualquer pessoa. Aqui, o pai, a mãe, o marido, a esposa podem ser vítimas, porque não pode ter crime de roubo. A escusa absolutória, que vocês vão ver comigo no segundo semestre, lá no artigo 181, ela só serve para crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Então aqui a mulher pode ser vítima de roubo, o marido pode ser vítima de roubo, o pai, a mãe, etc. Tá? Distorção mediante sequestro, da mesma forma. Sujeito ativo, então, qualquer pessoa, já falamos. A vítima também qualquer pessoa. Maior, menor, adulto, criança, desde que haja violência ou grave ameaça, qualquer pessoa. Elemento subjetivo do tipo é o dolo. Não há esse delito na forma culposa, somente na forma dolosa, tá?
Claro, ninguém vai roubar mediante violência ou grave ameaça por negligência, imprudência ou imperícia. É absurdo, não tem como. A consumação é um crime material, ocorre com a subtração da res. Então pode haver uma tentativa no roubo, professor, desde que não haja subtração da res. Como? Mão para a cabeça, passa tudo. Mão para a cabeça, passa tudo, passa tudo. O cara não percebeu, tinha um policial atrás. Esteja preso, senão eu te mato. O cara levanta a mão, foi enquadrado com a arma na cabeça, ele não percebeu que tinha um policial na espreita, foi preso. Por que é tentado? Porque ele não tinha pego a coisa. Se a coisa tiver sido transferida, se a coisa tiver passado para outra, houve a tradição, ainda que a posse não seja mansa ou pacífica, basta transmitir. Vai, faz de conta, vai. Essa aqui é uma pessoa, ela está com o celular, tá? Passa o celular. Se ele passar o celular, ainda que o policial coloque a arma na cabeça e fale, esteja preso, roubo consumado, que já passou o celular. Mesmo exemplo. Passa. Passa, para, senão eu te mato, você está preso. Roubo tentado. Por quê? Porque a res furtiva, ó, não passou, não inverteu a posse, não passou para a mão do autor do roubo. Então, a tentativa ela é admissível, tá? E o roubo só vai, obviamente, ser consumado com a subtração da coisa. Por quê? Porque se o indivíduo for roubar a pessoa e ela não tiver bem nenhum, é uma tentativa. Por circunstâncias alheias, acabou não é crime impossível, porque o roubo é complexo, ele envolve violência, grave ameaça e a subtração ou não da coisa, tá? Tentativa, então, ela é admissível nos mesmos moldes do furto, porém com uso de violência ou grave ameaça, claro. A ação penal, quase todos, né, com exceção lá do furto de coisa comum e o dano lá na frente, que nós vamos ver também, um outro caso, agora o estelionato no caput, quase todos são de ação penal pública incondicionada. A ação penal privada ou pública condicionada no capítulo é exceção. É exceção, tá bom? Então a ação penal ela é pública incondicionada. Lei 9.099, inadmissível. Não cabe a Lei 9.099 em nenhuma hipótese, tá bom? Então já saiba que a Lei 9.099 ela não é permitida. Por quê? Porque a pena mínima ela já é superior a 4 anos. Ela já é superior, desculpem, ela é mínima, já é superior a 1 ano. A pena mínima é de 4 anos lá no caput. Então não há que se falar em crime de menor potencial ofensivo, que a pena máxima seria de 2, a máxima é 10, muito menos em suspensão condicional do processo, que a mínima teria que ser 1, a mínima é 4, então não teria como aplicar. Tá certo? Então nós paramos por aqui, secamos aí o crime de furto de coisa comum, que não tem nada a ver com furto simples lá do artigo 155, ou qualificado, do parágrafo 4º. Falamos do furto de coisa comum, falamos do roubo e falamos do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tá? Então finalizamos aí o nosso semestre com essa matéria. Eu continuo aqui à disposição para os senhores, quaisquer dúvidas, por favor, não se acanhem, e estou aí à disposição para tirar as dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos senhores, uma ótima semana para o quinto A, uma ótima semana para o quinto B e um ótimo final de semana para o quinto C, porque essa aula para o quinto C é às sextas-feiras, quinto B às quartas-feiras, quinto A às segundas-feiras, que inicia a semana, tá bom? Obrigado a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo ótimo semestre que nós tivemos, apesar do contratempo aí, desse absurdo aí, desse coronavírus. Mas eu quero agradecer individualmente cada um dos senhores pelo carinho, pelo respeito durante as minhas aulas, o acompanhamento, por tudo, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para todos.